Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 29 de novembro. Nós estamos com o Alimento Diário, essa série, e será pregado este Evangelho do Reino. Esse é o volume 2, Preparados para a Vinda Secreta de Cristo. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 5, seguindo a estrela da vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós que sua vinda se aproxima, depois de a gente ter falado bastante sobre o reino dos céus, o reino de Deus que vai de eternidade a eternidade. O Senhor está mostrando para nós que Deus inseriu entre a eternidade seria o chamado o tempo, Senhor Jesus. E o Senhor, Ele determinou o fim desse tempo. Começou em Gênesis 1:1 e vai terminar lá em Apocalipse 21, ó Senhor Jesus. E ali depois disso começa a eternidade, ó Senhor Jesus. Então durante esse tempo precisa acontecer algo. Precisa acontecer o nosso amadurecimento, né? Precisa acontecer a igreja entregando toda a autoridade a Cristo e Cristo de volta a Deus. Então o Senhor, Ele criou todas as coisas, tudo estava conectado a Ele. Mas de repente houve uma rebelião e tudo se tornou um caos. Deus não criou as coisas assim, por isso Ele está nos usando hoje como a sua recriação, restaurando todas as coisas, uma nova criação, uma nova criatura, a sua igreja, Senhor Jesus, que vai devolver toda a autoridade para Deus. E Ele conta conosco. A vinda de Cristo vai ser pela estrela da manhã, a estrela da vinda do Senhor, e ela já está despontando seus raios, ó Senhor Jesus, e aqueles que estão apercebidos, Senhor Jesus, já estão se preparando. Não é só amar o Senhor, mas a gente precisa muito mais amar a sua vinda, ó Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Isaías capítulo 14, do versículo 12 ao 15, ó Senhor Jesus. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Ó Senhor Jesus. Ezequiel capítulo 28, do versículo 1 ao 19. Ó Senhor Jesus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passes de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração, como se fora o coração de Deus. Sim, é mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas. E por causa delas, se elevou o teu coração. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração, como se fora o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova, e morrerás da morte dos trespassados no coração dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Por isso, não passas de homem e não és Deus, no poder do que te transpassa. Da morte de incircuncisos morrerás, por intermédio de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti.
Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem, entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás, ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 11, versículo 36, ó Senhor Jesus. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ó Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Ó Senhor Jesus. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ó Senhor Jesus. Agora, a ler com oração, Isaías capítulo 45, versículo 18. Ó Senhor Jesus. Assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ó Senhor Jesus. O título desta semana é Seguindo a estrela da vinda do Senhor. Nesta mensagem veremos alguns pontos importantes para o nosso viver cristão, tais como o pano de fundo da criação, a rebelião de Lúcifer e a recriação de Deus, a expectativa de Deus de que sua vontade seja feita na igreja, a pregação do evangelho do reino, pondo fim ao caos, o verdadeiro conhecimento da palavra que nos leva à prática, a palavra profética como uma candeia que brilha em lugar tenebroso e vai brilhando até que o dia clareie, isto é, até a vinda do Senhor. A estrela da manhã, associada a nosso estado de vigilância, e por fim, uma estrela também como o galardão dos vencedores. Ó Senhor Jesus. Antes de começarmos exatamente o segundo capítulo do Evangelho de Mateus, convém apresentar o pano de fundo, que precede esse Evangelho. Como visto no volume anterior desta série do Alimento Diário, além de falar do reino de Deus, o Evangelho de Mateus nos apresenta um título peculiar deste reino, o reino dos céus. Ó Senhor Jesus. Neste sentido, nosso encargo não é apenas estudar esse Evangelho de maneira tradicional e sistemática, mas focar o reino dos céus, que está intimamente ligado à vontade de Deus. Assim, para falar sobre o reino, precisamos remeter-nos ao começo de tudo, a criação de Deus, quando os céus e a terra foram criados. Tudo foi criado a partir do Senhor, por meio dele e para ele. Sendo assim, tudo também um dia voltará para ele, porque de fato pertence a ele. Ó Senhor Jesus. Devemos, sob essa perspectiva, ter clareza de que todas as coisas estavam conectadas com Deus. Ele era o centro de tudo, o centro e a circunferência, a qual representa Deus e todas as demais coisas ligadas a ele. No primeiro versículo de Gênesis lemos: no princípio criou Deus os céus e a terra. O princípio marca o fator tempo, criado por Deus. O reino de Deus, entretanto, é de eternidade a eternidade. Para ele não há tempo. Não é como hoje, que estamos dentro do tempo. O reino de Deus vai de eternidade a eternidade. Ó Senhor Jesus. No próximo versículo, todavia, lemos que a condição da terra criada por Deus sofreu uma mudança. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Assim, entre o primeiro e o segundo versículo, houve um problema. Trata-se da rebelião de Lúcifer, um querubim que Deus havia criado, muito belo, como o sinete da perfeição e muito formoso. Esse acontecimento está bem descrito em Isaías e em Ezequiel.
Ó Senhor Jesus. Por meio dessas referências bíblicas, podemos concluir que por causa de sua formosura, Lúcifer se orgulhou. Ele não estava satisfeito com a posição em que se encontrava, mas queria ser igual ao Deus Altíssimo. Por isso, Deus o julgou e arrojou para a terra. Ó Senhor Jesus. Lúcifer, entretanto, usurpou a terra que lhe fora delegada. Ele, por causa de sua rebelião, deveria ter devolvido a Deus o que lhe fora confiado. Esse, sem dúvida, é um detalhe muito importante. Ele usurpou a terra. Baseado nessa usurpação, no 4º capítulo do Evangelho de Mateus, quando Satanás tentou a Jesus, lemos: levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ó Senhor Jesus. Retomando o 2º versículo do 1º capítulo de Gênesis, vemos o julgamento de Deus sobre a terra. No início desse versículo temos: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Essa sentença pode ser mais bem traduzida para: a terra, entretanto, se tornou sem forma e vazia. Se você considerar melhor, verá que Deus não criaria uma terra desse jeito. Uma terra sem forma, uma terra caótica, uma terra de confusão e trevas, águas de morte cobrindo toda a sua superfície. Ó Senhor Jesus. A terra descrita nesse versículo está em oposição ao que o Senhor declarou no livro do profeta Isaías. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Logo percebemos que o caos e as trevas são as consequências da rebelião desse arcanjo que Deus arrojou para a terra. Ó Senhor Jesus. A rebelião de Lúcifer envolveu 3 criaturas. Inicialmente ele mesmo, que por causa da sua presunção passou a ser Satanás, o adversário de Deus, o diabo, o acusador. Envolveu também a 3ª parte dos anjos que o seguiram, os quais se tornaram os principados e potestades. E por fim, envolveu os seres terrenos da primeira criação, que chamamos de criaturas pré-adâmicas, os quais foram influenciados por Satanás e se rebelaram juntamente com ele. Uma vez julgados por Deus, perderam seus corpos e se tornaram os demônios, passando a habitar as águas. Ó Senhor Jesus. Contudo, a principal consequência dessa rebelião foi a desconexão de Deus por parte da criação. Como falamos, todas as coisas criadas por Deus estavam conectadas com Ele. Deus era o centro e a circunferência, e tudo estava voltado para Ele. Por causa da rebelião de Satanás, houve uma desconexão de Deus. E quando há desconexão de Deus, você sabe o que acontece? Acontece caos, confusão e desordem. Ó Senhor Jesus. Como vimos, o tempo teve início em Gênesis 1:1 e terminará conforme descrito pelo apóstolo João. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Ó Senhor Jesus. Aqui vemos o início de outro ciclo, a Nova Jerusalém, que indica a eternidade futura. Ó Senhor Jesus. Vejamos o gráfico a seguir, a fim de ter maior clareza acerca destes 2 extremos, a eternidade passada e a eternidade futura, com o tempo entre elas. Ó Senhor Jesus. Logo depois da eternidade passada, temos a primeira circunferência, que indica a era dos patriarcas. A segunda se refere à era do povo de Israel. A terceira é a era da igreja. E a 4ª era diz respeito ao reino milenar. Depois é a eternidade futura. Este período de tempo no qual estamos começou com os patriarcas e se estenderá até o reino milenar. Todavia, o que deve chamar nossa atenção é o reino dos céus, que é o assunto dessa série do Alimento Diário intitulada "E será pregado este Evangelho do Reino". Que reino é esse? O reino dos céus. Ó Senhor Jesus. O reino dos céus é constituído de 2 eras. A da igreja, que é chamada a era da realidade do reino dos céus, e a manifestação do reino dos céus, ou seja, o reino milenar. O reino dos céus é onde se cumpre a vontade de Deus, tudo o que Ele prometeu e desejou. O Evangelho de Mateus, por exemplo, relata desde o nascimento de Jesus, o rei do reino dos céus, até a sua segunda vinda, a manifestação do reino dos céus. Ó Senhor Jesus. Querido leitor, que o Senhor, ao longo das palavras desta série do Alimento Diário, derrame sua graça sobre nós, a fim de extrairmos o mais importante para a sua igreja nestes dias. Ó Senhor Jesus.
Senhor Jesus, o que é mais importante no estudo do Evangelho de Mateus, ó Senhor Jesus? É a gente manter o foco na questão do reino dos céus, né, Senhor Jesus? Porque a questão do reino dos céus está intimamente ligado com a vontade de Deus, Senhor Jesus. O reino dos céus, como mostrou para nós aqui, tem duas etapas, né? Primeiro a realidade e depois a manifestação. A realidade é o que nós estamos vivendo hoje, Senhor Jesus, ou seja, aqueles que já estão vivendo o reino, deixando Cristo encabeçar todas as coisas na sua vida. Depois vai haver a manifestação, a qual vão participar aqueles que viveram a realidade hoje. Ó Senhor Jesus, o reino dos céus não é para todos os filhos de Deus. A maioria vai estar em outro lugar, mas não vão ser jogados fora. Todos vão ser aperfeiçoados e todos os filhos de Deus estarão na Nova Jerusalém. Mas como o Senhor mostrou para nós, a gente tem que focar, perceber a importância do reino dos céus, porque é no reino dos céus que Deus cumpre a sua vontade. E hoje essa vontade é cumprida por meio da igreja. A igreja numa esfera espiritual adequada. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: viver o reino dos céus para estar conectados a Deus. O reino dos céus, a gente tem que perceber que é uma conexão. Deus foi desconectado das criaturas, né? As criaturas foram desconectadas de Deus por causa da rebelião de Satanás. Ó Senhor Jesus. Mas Deus está restaurando tudo isso. E a partir da criação, a partir daquilo que Ele criou, né, vinculado a Ele mesmo, Ele está restaurando essa conexão. Hoje, através de uma nova criação, uma nova criatura, que é a igreja. A igreja é que vai cumprir a vontade de Deus, porque a igreja hoje vive a realidade do reino dos céus. A gente precisa realmente ter isso com muita clareza. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A gente precisa realmente estar bem claro, né? A gente já viu todo o volume 1, falando do reino de Deus, né? De eternidade a eternidade. Falou sobre o tempo, falou tudo isso. O irmão está fazendo para nós aqui um excelente resumo. Né? Então, o tema dessa semana é seguindo a estrela da vinda do Senhor, mas esse tema propriamente dito só vai começar na quinta-feira. Até lá, o irmão vai procurar fazer para nós um resumo, mostrar a importância da gente perceber a questão do reino dos céus e procurar ter esse viver, né? Esse viver celestial, um viver que busca a vontade de Deus, Senhor Jesus. Toda segunda-feira tem um resumo, eu sempre começo encorajando os irmãos a assistir a palavra da semana. A palavra da semana tem 1 hora e 3 minutos. O tutorial, assim que sair, né, vou colocar também aqui embaixo na descrição. Ó Senhor Jesus. A gente precisa perceber vários itens importantes que a gente vai ver durante a semana. Então o dia de hoje está mostrando para nós o pano de fundo, mostrando que o Evangelho de Mateus é muito importante, porque ele fala a respeito do reino. E que reino é esse? O reino dos céus. A gente viu ali no gráfico ali, o reino dos céus tem duas partes. Hoje a era da igreja e depois o reino milenar. Tudo isso diz respeito ao tempo, porque tem um tempo determinado. Depois disso vai entrar a eternidade, que Deus não vai contar mais o tempo. Senhor Jesus. Por isso que hoje a gente tem que aprender a viver na esfera do reino. Como eu sempre falo, né? A Bíblia, ela é atemporal. Não dá para você dizer, não, a Bíblia fala isso aqui porque naquela época, ó Senhor Jesus, não. E João fala que Jesus fez muitas coisas, mas se fosse descrever tudo que ele fez, não caberiam livros na terra. Senhor Jesus, mas tudo que foi colocado na palavra é para nos trazer vida. Então é isso é a preocupação do Senhor, que a gente perceba que há um reino dos céus, e o foco dessa semana é mostrar para nós que existe uma estrela. A Bíblia fala para a gente atentar a palavra profética até que venha a estrela da alva, né, e nasça no nosso coração. A gente vai ver isso mais para frente, né? A luz de Deus vai vir de dentro para fora. Então eu preciso atentar para esse fato. Não é só amar o Senhor, mas eu preciso amar a vinda do Senhor. Ou seja, eu preciso amar o reino dos céus. Eu preciso amar essa realidade. Porque aí, quando Jesus voltar, eu já estou vivendo aquilo que Deus está preparando. Ó Senhor Jesus, eu estou me preparando para a eternidade, não para as coisas desse mundo. Por isso que eu estou falando, olha, para falar de reino dos céus, tem que falar primeiro da criação. Deus criou todas as coisas. O reino dos céus quer mostrar para nós que está tudo ligado à vontade de Deus. Deus criou o céu e a terra. Mas, como a gente viu no finalzinho da mensagem da semana passada, Ele não criou os céus e a terra simplesmente, olha, eu não tenho nada para fazer, vou criar um negócio aí. Não, Ele criou tudo com um propósito. Mas o inimigo achou que, não, tudo vai ficar assim para sempre, e aí eu vou me destacar, vou me favorecer, eu não estou satisfeito, quero mais. Mas ele não sabia que Deus tinha criado tudo isso com um propósito. Então Deus vai extrair dessa criação
a nova criação. É a igreja que vai lidar com todas as coisas. Por isso que está intimamente ligado à vontade de Deus. Deus criou os céus e a terra para cumprir a vontade dele. Senhor Jesus. Mas o inimigo achou que ia ficar tudo desse jeito e que ele podia chegar e fazer o que ele quisesse. Ó Senhor Jesus, mas não é assim. Então hoje, o Senhor está mostrando para nós, olha, existe o reino dos céus, Deus criou, né? E Deus é o centro de tudo. E Ele quer voltar a ser o centro de tudo. Por isso Ele quer que a gente tenha uma ligação de intimidade com Ele. É numa outra esfera, uma esfera celestial, como eu já tenho dito, né? Uma esfera celestial não é algo para você pensar, vou ficar zen, pensando nas coisas lá do céu, isso e aquilo. Não, realmente buscar a vontade de Deus para tudo. É buscar a conexão. A igreja é para reconectar as coisas a Deus. E para reconectar, eu tenho que estar conectado. Senhor Jesus. E aí que entra o reino dos céus, que realmente não pertence a esse mundo. É algo totalmente diferente. E é isso que a gente tem que focar. O Evangelho de Mateus está mostrando para nós essa questão. Olha, existe um reino dos céus, e esse reino dos céus tem um rei. Mais para frente a gente vai ver que o Senhor, para preparar Moisés, para levar o povo, para liderar um povo, levou 80 anos. Mas para vir o Cristo, o Senhor levou várias eras. Ó Senhor Jesus. Então a gente vê que tudo Deus preparou de uma maneira especial. Cabe a nós hoje viver essa realidade, porque nós estamos no fim dos tempos. E Deus ele precisa concluir. A estrela da alva está nascendo. E a gente precisa realmente estar atento. A luz de Deus está vindo e a gente precisa já começar a identificar esses raios de luz. Temos esse foco, o irmão mostra para nós logo no começo, olha, a gente tem que ficar impressionado com isso, com essa questão de o reino dos céus. Não é o que a gente imaginava, mas o Senhor está cada dia nos conectando a Ele mais e mais, e nos trazendo clareza de tudo isso. Ó Senhor Jesus. Então Ele mostrou, olha, Deus criou todas as coisas, Ele tinha um propósito, o inimigo foi lá e roubou. Deus tinha dado para ele uma autoridade, Senhor Jesus, mas não era sobre a criação que ele ia fazer, era algo anterior. Mas aí ele, além de ser ladrão, além de roubar a autoridade de Deus, ele também é mentiroso, falando que não, isso aqui foi dado para mim e tal. E o irmão mostra para nós essa palavra que não, fala que ele usurpou a terra, ele criou uma autoridade paralela. E inicialmente, né, quem participou disso foram 3 criaturas, né? Inicialmente o próprio diabo, né, o próprio Satanás, se tornou adversário de Deus. Ele envolveu também a terça parte dos anjos e as criaturas pré-adâmicas, antes de Adão. Ó Senhor Jesus. Então ele mostrou qual foi o resultado disso tudo. A terra ficou sem forma, vazia, caótica, cheia de confusão e trevas, com águas de morte por toda a superfície. Deus não criou a terra dessa forma. Por isso a gente vê lá em Isaías, né? Assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu. Foi Deus que estabeleceu. Que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Mas o inimigo quis se colocar no lugar, e o que ele gera? Só causa confusão. Ele não consegue gerar vida. A gente já viu semanas anteriores, só Cristo consegue nos dar vida. Por isso a gente tem que viver na esfera do reino. Não é conhecimento, não é discussão, não é imposição, é reino. Deus ele reina para poder fazer o quê? Cuidar, apacentar. Ó Senhor Jesus, né? O que aconteceu por causa da rebelião? Caos, confusão e desordem. Mas Deus o que fez? Prendeu o inimigo no tempo. Hoje nós estamos sendo gerados no tempo, mas um dia nós vamos estar na eternidade. O inimigo não. Ele vai ser lidado através da igreja. Então Deus mostrou para nós que tem um início e um término. Começa em Gênesis 1:1, acaba em Apocalipse 21:1, quando começa a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém já é na eternidade. Até lá, todos os cristãos, todos os filhos de Deus, todos aqueles que creram em Jesus, vão estar prontos para viver na Nova Jerusalém. Aqueles que obedeceram, que estão vivendo hoje a realidade do reino dos céus, vão estar lá como um prêmio. Mas aqueles que não obedeceram vão ser aperfeiçoados no período do reino milenar, mas não no reino, fora do reino, onde haverá choro e ranger de dentes, porque todos os filhos de Deus vão estar lá, Senhor Jesus. Então ele mostrou para nós que o tempo começou com os patriarcas, depois veio o povo de Israel, depois começou o reino dos céus, que era da igreja, e depois vai ter o reino milenar, onde vai ter a parte celestial e a terrena, né, Senhor Jesus. E aí depois é eternidade futura, né, onde vai ter novo céu, nova terra, nova Jerusalém, e não vai ter fim. É para isso que está nos preparando, por isso ele está mostrando para nós
que o Senhor está voltando, mas Ele já está despontando a sua luz. Mas só quem percebe essa luz são os filhos de Deus mais atentos. Os outros estão distraídos com muitas coisas. Por isso mostrou para nós, olha, a era do reino dos céus tem duas partes. A realidade, que é hoje, e a manifestação no reino milenar. Ó Senhor Jesus, mas hoje só consegue perceber quem consegue vislumbrar as coisas espirituais, quem consegue ir diante de Deus. Então Ele mostrou para nós, olha, o reino dos céus hoje é onde acontece tudo. Tudo que Deus precisa fazer vai ser realizado. Ou hoje, na realidade, Senhor Jesus, né? Ou Ele vai terminar de cumprir toda a sua palavra durante o reino para aqueles que não aceitaram hoje. Então hoje a gente já precisa viver essa realidade. Não é uma questão de conhecimento que vai nos conectar ao Senhor, mas é uma questão de espírito. É buscar a vontade de Deus, é buscar cumprir a sua vontade, e é para isso que é o reino dos céus. Está ligado à intimidade, está ligado intimamente à vontade de Deus. A gente precisa se aproximar dele e cumprir o seu querer. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.